Carniceiro de Marlan. A gente volta aqui pra Zamafeu, nesse caso aqui, ocupada por Calípoda. Marlan é a capital de Zamafeu. E aí, durante a ocupação de Calípoda, existiam ali os focos de rebelião, mesmo dentro daquele exército que herdou os preceitos de Calípoda. E o Carniceiro, ele tem esse nome porque, antes de ser oficial do exército, ele fazia parte da família dele, era uma família de comerciantes que comercializava carne. Então ele era um açougueiro. E aí, ele, depois de açougueiro, ele entra para o exército para poder subir um pouco na vida. E ele chega, de fato, ao primeiro cargo de oficial, mas ele nunca chega a pontos muito, uma patente muito alta. Então ele transita ali entre os ricos e os pobres, porque ele está ali numa patente intermediária. E ele faz parte de uma rebelião pró-independência. Ele faz parte de um grupo que está buscando a independência, e é um grupo composto por diversas castas também, tanto pessoas do exército, outros oficiais, outros soldados, como também comerciantes, né, que estão ali sofrendo por ter que pagar altos impostos para o Império de Calípoda e normalmente não receber nada em troca, nenhum tipo de benefício. Então, existe essa rebelião acontecendo ali dentro do próprio exército, com o apoio de comerciantes ricos, e que durante foi planejado um grande ataque no dia do recolhimento dos impostos lá na cidade de Marlan. Só que um dos tenentes ali do exército cagueta o plano dos rebeldes. E aí, nisso, já ciente de que haveria esse ataque, o cobrador de impostos não é enviado, e no lugar é enviado um exército que prende o Carniceiro de Marlan. Ele chega a se esconder na casa de amigos ali, mas ele é preso. Cerca de um pequeno exército ali na porta descobre que ele está lá, ele já se rende, se entrega, e ele é pego como um exemplo. E aí ele é morto e esquartejado e colocado como exemplo ali para que não mais hajam rebeliões por parte dos zamafeuenses, né, dos cidadãos de Zamafeu. Eles devem acatar a superioridade de Calípoda como deve ser. Então, ele serviu ali como um mártir, né? Podia até entrar no nosso tema de mártires. Olha só. Isso é esse alferes do caralho. Não era lá essas coisas, né? Foi pego como testa. Quando todo mundo é melhor do que você socialmente, quando todo mundo é mais poderoso e mais influente que você, talvez não seja um grupo legal de você andar, cara. Se for pra correr, eles vão correr e te largar pra trás. Ele só precisa correr mais que você, né? Exatamente. Então, de fato, o Carniceiro, na verdade, é inspirado num dentista, né? Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que foi um dos inconfidentes da Inconfidência Mineira. E ele não era uma das pessoas mais importantes dentro dessa rebelião, mas foi pego ali como um exemplo, justamente por não ser uma das pessoas mais importantes. Existiam comerciantes mais fortes, nobres, mais poderosos que estavam envolvidos com isso e acabaram sendo perdoados, assim dizer, quando o Tiradentes foi pego. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí existem, na verdade, depois formou-se toda uma mitologia ao redor dele, né? E aí você pode acontecer também na sua história ali, colocar ele uma aparência próxima a um Messias ou algo do tipo que faça com que a imagem dele seja mais bem vista pela população. Figuras mitológicas, elas servem a um propósito. Quando você pega uma figura humana comum e transfere a ela essas características mitológicas, você atribui grandeza a ela. Então, quando você usa uma história como essa, por exemplo, onde os jogadores podem viver essa história e ver essa injustiça,
acontecendo, você também pode utilizar a simbologia desse personagem futuramente. Por quê? Porque não é só de Tiradentes que vive a mitologia brasileira. Nós temos a história de Canudos, nós temos uma história que aconteceu aqui em Goiás também, uma pastora fez quase o mesmo que aconteceu lá em Canudos. Nós temos os líderes as comunas, né, as colunas que subiam aqui na época do Partido Comunista, que tinha aquelas figuras que todo mundo endeusava e tudo mais. Nós temos as figuras brasileiras, os heróis brasileiros das guerras, na Guerra do Paraguai. Nós temos a Guerra da Independência, que na verdade não foi guerra, foi só independência ou morte, assina o papel, assinamos. Então, nós temos sempre essas imagens que eles tentam atribuir a elas características místicas, vamos falar assim. E é bom como inspiração e é bom como choque cultural. Se você pega e faz os jogadores viverem essa história junto com o Carniceiro de Marlan, ver essa história correndo, e aí futuramente numa outra narrativa e você resgata isso daí e você coloca ele como uma figura da força pela liberdade e tudo mais, você vai não só usar nostalgia, mas você vai fazer quase um estudo sociológico na sua campanha de RPG. Esse é um ponto, assim, eu falei sobre a simbologia mais cedo e como ela é importante na propaganda. E eu acho que esse é um bom exemplo, né, do que dá para usar. O Tiradentes é arte, a gente tem um feriado de Tiradentes e a gente cresce na escola aprendendo que o Tiradentes era um herói e tal, porque o Tiradentes era uma peça de propaganda republicana. O Tiradentes foi escolhido pelo governo, pela República após o golpe militar da proclamação da República, justamente por ser uma figura que enfrentou o Império, que foi um mártir contra a tirania do Império Português à época. Então, esse tipo de situação, o Vermelho falou, você pode colocar eles numa situação de interação com o Marte, de participar do processo do Carniceiro, mas você também pode colocar os personagens como vamos dizer assim, como alvos dessa propaganda, como pessoas que tenham, que já sejam inspiradas pela história do Carniceiro para seguir esse caminho. E tanto para um lado quanto para o outro. Eu gosto da ideia de você fazer do Carniceiro como esse mártir que inspira, mas eu gosto da ideia também das pessoas descobrirem, talvez eventualmente, que o símbolo, né, que o Carniceiro de Marlan foi utilizado para fazer uma revolta e que agora as pessoas estão corrompendo a narrativa e agora você precisa derrubar o governo que usou o Carniceiro de Marlan e para isso talvez você precise desfazer o mito. Talvez você precise voltar lá e falar, olha, então o Carniceiro era só um dentista... Era só um alferes qualquer lá, ele foi tirado para otário e tal. Essa ressignificação posterior também é um elemento, né? A propaganda e a contra-propaganda.